conhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada primeiro na variedade de situações, de problemas que envolvem esse descritor. Por exemplo, na tela você vê esse retângulo e dentro dele você tem uma das suas diagonais e daí aparece a ideia desse triângulo ABC. A questão diz assim, na figura abaixo, ABCD é um retângulo e AC é a sua diagonal. Num triângulo retângulo, antes de a gente continuar essa questão, a gente tem alguns elementos, é ou não é? Então eu coloquei aqui, é um triângulo retângulo típico, não é? E aí a gente observa esses elementos. Costumamos chamar o maior lado do triângulo retângulo de hipotenusa. Eu estou representando a hipotenusa com esse azinho, a medida dela, não é? Aí a gente tem o cateto maior, estou representando pelo B, e o cateto menor pelo C minúsculo. A altura em relação a essa hipotenusa, esse segmento de vermelho que vocês estão vendo, eu estou representando pelo H e a gente chama assim, imagine a sombra do cateto maior, o cateto B, a sombra dele sobre a hipotenusa. É o que a gente chama de projeção. Então, essa projeção eu estou representando por M. Ora, se o cateto é maior, então a projeção ela também será maior. Concorda? Se eu estou falando aqui da projeção do cateto menor, aí eu estou com esse M aqui, tá? A projeção em relação à hipotenusa. De modo que temos todas essas letrinhas ou essas medidas. Minha gente, nós temos as relações métricas nesse triângulo retângulo e elas são dadas através dessas formuletas que vocês observam. A primeira delas é o famoso teorema de quem? Isso, teorema de Pitágoras. Não é? Muito bem. O teorema de Pitágoras, ele está aqui, representado por essa fórmula. A gente diz assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo. Tá joia? Uma segunda fórmula, ela envolve, observe, hipotenusa e altura e os catetos. Ou seja, o produto da hipotenusa com a altura é igual ao produto dos catetos. Tá joia? É isso que a gente observa aqui nessa segunda formuleta. A terceira, ela envolve a altura e as projeções. Você percebe? O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. E uma quarta formuleta, ela na verdade, você pode aplicá-la para o cateto maior e o cateto menor. Ela é dada assim, o quadrado do cateto maior, ele é igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção, ou seja, a projeção maior. Assim como o quadrado do cateto menor é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, ou seja, a projeção menor. Muito bem, feitas estas observações, explicitadas aqui essas fórmulas, aí eu quero apresentar para a minha galera. Observe, a gente tem diversos problemas onde a gente pode aplicar cada uma dessas relações métricas, ou seja, das relações que envolvem as medidas, não é, do triângulo retângulo, de um triângulo retângulo qualquer. E aí veja, por exemplo, aqui nessa letra A questão ela pede para você descobrir a medida x, determine x nesses casos.
Galera, perceba que x aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ora, mas eu poderia pensar em Pitágoras, eu poderia pensar no teorema que foi atribuído a Pitágoras, não é? Mas nos falta a medida do cateto maior, você percebe? Mas professor, esses dois triângulos estão grudados, é verdade. Esses dois triângulos são retângulos, observe aqui, ó, o, a, o quadradinho que caracteriza, não é, o ângulo reto, que define um triângulo retângulo. Pois bem, então para a gente chegar nessa medida x, a gente precisa descobrir a medida desse cateto maior em relação a esse triângulo, que é a própria hipotenusa em relação a esse outro triângulo. Tá? Então aqui a gente poderia usar essa primeira relação métrica, mas aí teríamos que fazer isso duas vezes. A primeira vez envolvendo o triângulo aqui de baixo, a segunda vez o triângulo aqui de cima. Observe que essa mesma ideia ela é colocada nessa figura composta por três triângulos retângulos. Você percebe? Para eu chegar nesse x, eu tenho que descobrir essa hipotenusa olhando para esse triângulo, que é o cateto maior olhando para esse outro triângulo. Entende? E por aí vai. Então a gente descobriria essa hipotenusa e aí teríamos o cateto maior e o cateto menor. Descobriríamos esta outra hipotenusa, aí teríamos cateto menor desse triângulo, desse último triângulo aqui, e o cateto maior, e daí sim poderíamos descobrir o x, que é a hipotenusa. Agora observe, nas letras C e D, esta relação atribuída a Pitágoras, ela já não nos ajudaria. Teríamos que pegar a terceira relação, aquela que envolve altura e projeções. Porque, veja, o x agora é a altura, aí nos é dada, ou nos são dadas as projeções. Aqui a menor e aqui a maior. E aí você usa esta relação, a terceira, e descobre facilmente o x. A mesma ideia a gente observa aqui na letra D. Deixa eu te mostrar um outro problema. Aqui você tem, não é, a ideia de avenidas e ruas, e a questão diz assim, ó, a figura abaixo representa a planta de uma praça triangular. Ela é contornada por uma calçada e há um atalho, representado na figura pelo caminho RQ. Então vamos nos situar. Você tem aqui o R, você tem o Q, e é o atalho dessa praça, não é? E aqui nós temos, no caso, calçadas, aquilo que eu chamei de ruas. É porque pareceu, né? Mas são as calçadas dessa praça. Muito bem. Aí a questão diz, ó, para ir do ponto M, cadê M? Olha ele aqui, ao ponto P, Júlia, aparece aí o personagem da questão, percorreu o trecho MQRP. MQRP. Então, vamos começar a pensar. A Júlia está aqui. Para ela chegar aqui, olha o que ela fez. Ela percorreu esse trajeto daqui. Tá certo? Eu estou indicando aqui pelas setas vermelhas. Joia. Então, tá. A questão diz, qual foi a distância percorrida por Júlia? Aí a gente vai observar os triângulos contidos aqui nessa figura. Não é? Muito bem, analisando esse triângulo pequeno, você tem aqui essa medida 12 e essa medida 13. Se usarmos aqui a primeira relação, teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir a medida do cateto menor. Então aí a gente já teria a distância de MQ, de QR, somaríamos, e aí correríamos atrás agora da distância de RP, porque ao somarmos essas distâncias encontraríamos ao percurso, a distância percorrida por Júlia. Mas, e para a gente descobrir PR, professor? Muito bem, aí eu lhe convido a olhar esse triângulo grandão, o PMM.
Aí você tem aqui a hipotenusa, que seria 40 mais 12, e você iria, não é, descobrir aqui a medida desse cateto, tá certo? Você tem outro cateto, 20, você descobriria essa outra medida, a medida do cateto maior. Uma vez, estamos supondo que seja o maior, não é? Esse ângulo agudo, ele se opõe a 20, esse ângulo agudo se opõe a esse outro lado, não é? E aí a gente imagina que aqui seja mais do que 7, mas vai que... Mas enfim, é um cateto de qualquer forma. Aí descobrindo aqui a medida do cateto, desse cateto PN, aí a gente vai descobrir essa distância e aí completaríamos o percurso da Júlia. Muito bem, eu estou apresentando para você uma variedade de questões, mas a gente vai focar aqui nessa questão inicial, tá? Só para você ver que com esse ferramental, com esse conjunto de ferramentas, que são chamadas de relações métricas no triângulo retângulo, a gente descobre, a gente calcula uma variedade de problemas e descobre aí vários resultados. Mas voltando à questão, na figura ABCD temos um retângulo e AC é a sua diagonal, como havíamos lido no início. A pergunta é, olha, qual é a distância x? Ou seja, a questão ela deseja de você, meu querido aluno, minha querida aluna, a altura em relação aqui a essa hipotenusa. Então a gente poderia enxergar aqui o ângulo reto, perceber ABC realmente como um triângulo retângulo e x, a medida x vai ser a altura. Aí eu te pergunto, qual dessas relações a gente deve usar para responder a essa questão, para descobrir esse x? Aí você vai pensar, seu professor, tranquilo, porque a gente pode usar a relação de número 2 aqui nessa lista, né? A relação que diz assim, ó, se eu pego a hipotenusa vezes o H, então isso é igual ao produto dos catetos. Mas acontece que a gente precisa pensar primeiro em quem é A, não é? Uma vez que a gente descobrir a hipotenusa, aí a gente volta para essa relação e descobre o H, que é o nosso X. Então, essa vai ser a segunda relação que a gente vai usar. A primeira, ela vai ser Pitágoras mesmo, aquela primeira formuleta que nós vemos aqui nessa relação. Tá, joia? Então tá, aí você tem que o quadrado da hipotenusa é igual o cateto maior ao quadrado mais o cateto menor ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados. Substituindo, porque aqui ó, você tem o cateto maior, aqui você tem o menor, então isso vai nos dar A ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, correto? Então já está na mão. E aí você vai ter que 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64, 6 vezes 6, 36, olha que beleza, você vai ter um número redondinho, 100, ou seja, se A ao quadrado é 100, é porque, quem que é o A? Isso, a hipotenusa mede 10 centímetros. Ora, agora você tem o A, então você corre lá naquela relação número 2 que a gente havia colocado aqui e substitui. Então o A é 10, ótimo, o H é o que a gente quer, é o X, e os catetos são 8 e 6 respectivamente. Então você tem aqui 8 vezes 6, tá joia? De modo que quem vai ser o X? 8 vezes 6 é 48, aí você vai passar, isso é uma equaçãozinha agora de primeiro grau, você vai dividir ambos os lados por 10, ou seja, dito de uma forma mais informal, você vai passar o 10 para lá, ele está multiplicando, operação inversa, ele vem dividindo, de modo que o x vai ser quem? 48 dividido por 10, que é 4,8 centímetros. A alternativa